A biografia de Robert Reid Calley dentro da perspectiva da missão da igreja. Lembrando que a igreja somos nós. Toda vez que se fala em igreja, a gente imagina um templo, um espaço de 4 paredes e teto. Não, a igreja somos nós. Tá bem? Então, dentro dessa perspectiva da missão de nós enquanto igreja, nós vamos trabalhar um pouco mais a biografia de Calley, onde nós vamos voltar lá onde ele estava. Lembra aquele momento de impacto que ele sofreu? Quando aquela senhorinha enferma na cama lhe pediu um pão e ele a deu, e ela então ora, agradece a Deus, ele fica questionando, ele fica inquieto, então ela pega e aponta o livro dizendo que estava tudo ali e que ele podia satisfazer todas as suas dúvidas. E dali Calley sai revoltado, buscando provar na ciência a inexistência de Deus. E aí, tamanha sinceridade com que ele faz essa busca, ele na verdade encontra esse Deus, ele descobre que esse Deus existe e ele é chamado por esse Deus agora para poder trabalhar a seu favor, né? Ele que ferozmente queria provar a inexistência de Deus, agora ferozmente Calley vai provar a existência de Deus através dos atos de Deus em sua vida. E assim temos que ser nós, né? Provarmos que Deus existe através dos atos das nossas vidas. Então, para isso, a gente vai entender que Calley ele se torna um profissional, ele se torna um missionário de Deus. E ele, dentro dessa perspectiva profissional e missionária, ele vai, acredito, penso, que ele se apoia em um desses versículos que Jesus deixou, né? Lá em Mateus 28, 19, que diz lá: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, nós percebemos aqui um jovem com 26 anos abraçando a fé. E nesse abraço que ele dá na fé, agora ele quer ser missionário. Ele quer partir para a China, onde ele quer falar do amor de Deus. Mas Calley, diante de tantos preparativos que ele toma, providencia para que socorra, entre esses preparativos, o casamento com sua namorada, sua noiva Margaret Clifford, ele percebe que com a doença que ela adquire, eles não conseguiriam ir para a China. Então, Calley, em busca de dar valor e importância à sua família e colocar ela em primeiro lugar nesse tocante, ele parte para a Ilha da Madeira. Onde na Ilha da Madeira, que ele já conhece, lembra que Calley andava de navio para cima e para baixo, ele conheceu a Ilha da Madeira em Portugal, ficou encantado com aquela paisagem, então ele volta por conta do clima que favoreceria a sua esposa, não só a esposa, como também Anne, uma das filhas, minha irmã de Calley, sofria de uma doença também. Então Calley leva a sua esposa, leva a sua mãe, que é a mãe de Margaret, e leva a sua irmã para a Ilha da Madeira. E lá ele vai começar uma nova vida. Então aqui nós temos a Ilha da Madeira, com 801 km de área quadrada, um local que começou um povoamento em 1425, com capitanias donatárias, tinha agricultura, pesca, o açúcar, e é conhecido como Ilha da Madeira porque ela tinha muita madeira, e madeira de boa qualidade, então era conhecida como a Ilha da Madeira, que inclusive essas madeiras eram exportadas, tá bem? E ali nós tínhamos o quê? Nós tínhamos portugueses, genoveses, judeus, sicilianos que entraram com a cana-de-açúcar em idos de 1500, alguma coisa, e os escoceses que chegam mais para frente com a abertura do protestantismo e o avanço do protestantismo no mundo afora. Os escoceses acham aqui na Ilha da Madeira um local para eles trabalharem a viticultura. Eles trabalhavam fazendo vinho e para vender este vinho, então aqui nós temos uma colônia de escoceses. E aqui onde Calley vai revolucionar o mundo através da sua fé. Então Calley se aportando já na Ilha da Madeira. E qual que é a preocupação quando ele chega na Ilha da Madeira? Ele chega em outubro de 38, ele está com 29 anos. E aí aquela colônia escocesa, eles sendo o povo dele, né, os
seu próprio povo, ele já tenta se unir a esse povo, mas ele percebe que esse povo já está bem arraigado, está bem estruturado, inclusive esse povo tem 2 médicos para cuidar deles, e ele vê que o povo local, o nativo, não tinha esse carinho, não tinha esse cuidado. Ele percebe que a economia é uma economia voltada para o vinho, e daí ele percebe que tem muito alcoolismo também em meio a essa ilha. Ele vê ali a religião católica, que era predominante também, em Portugal principalmente, embora tenha ali o anglicanismo, mas esse anglicanismo que nós estamos citando aqui é um anglicanismo que veio por conta do povo que era anglicano que se introduziu naquela ilha. Então é o que nós chamamos de igreja de imigração, ou seja, o povo sai lá da Escócia, é um povo que é anglicano, esse povo adentra a Ilha da Madeira trazendo a sua fé e traz pastores para fazer a manutenção da sua fé, para poderem continuar fazendo a declaração de acordo com seus rituais protestantes. Então, o anglicanismo está aí, mas ele não tem força de propagação. Inclusive, é proibido. Nessa ilha, o catolicismo é predominante e é ele que tem que ser divulgado. O anglicano pode ter, sim, a sua religião, seu culto, mas dentro do seu estabelecimento, dentro dos lugares, sem ter formato de igreja, os seus espaços de culto. Tá bom? Então, é essa a situação que nós encontramos. E aí nós temos uma população muito pobre, uma população voltada para o alcoolismo, promiscuidade, superstição e analfabetismo. Então, Caleb, percebendo essa carência, ele começa a ver mais distante os seus planos de ir para a China, porque ele chega na Ilha da Madeira, que é uma ilha que o povo nativo fala português, ele quer ir para Macau, na China, onde o povo fala português, e por ali ele levaria o evangelho. Mas ele percebe que não, que essa ilha requer um pouco mais dele enquanto profissional, e que Deus o quer ali como missionário. E ele agora vai partir para essa empreitada, tá certo? Então ele começa como? Ele começa atacando o analfabetismo, ele começa já dando instruções para o povo local de alfabetização. Então nós percebemos que ele, dentro da necessidade local, ele não só quer a língua portuguesa para si, que ele quer aprender, mas ele também quer ensinar a língua inglesa, e nesse intercâmbio ele quer falar na língua do povo, abre um consultório, e nesse consultório ele atende os pobres, a sua maior gama de clientes eram os pobres, inclusive de graça, ele não cobrava nada dos pobres, pelo contrário, ele até dava medicação, né? Então o cara tinha a prática de, ao receber alguém em seu consultório, sempre na parte da manhã, os pobres, ele fazia um culto, ele orava com essas pessoas, depois começava o atendimento. E quando ele receitava, sempre junto à receita da medicação, ele colocava no rodapé um versículo bíblico para a pessoa também ter um consolo para a sua alma. E ele aproveitava desse espaço que ele começa a usar para falar da medicina, ele também usa para falar do seu Deus, para orar e para falar da sua fé. E aí ele abre escolas domésticas, ou seja, escolas dentro de casas daquele povo nativo. Ele consegue ter 800 alunos, tá? Com 17 casas, com pessoas ali dando aula. Então ele tinha professores católicos, ele usava da Bíblia católica para alunos católicos, para ele ensinar a Bíblia, a alfabetizar através da leitura bíblica. E isso se torna cada vez mais prolifera, né? As escolas proliferando, as pessoas querendo aprender, isso começa a tomar corpo na cidade. E aí ele também busca uma revalidação profissional em Lisboa. Ele era farmacêutico, ele era cirurgião, mas teve a necessidade, por conta das leis de Portugal, dele se revalidar enquanto profissional. Então ele parte para Lisboa, ele busca a revalidação para ele poder medicar, para ele poder atuar na sua profissão de maneira plena. Inclusive ele parte em 1840 para Londres, onde ele vai na sociedade missionária ser ordenado pastor, porque Caleb ele era independente. Embora na Ilha da Madeira houvesse uma igreja anglicana, houvesse uma profissão de fé anglicana, Caleb ele era dessacralizado. Nossa, o que é isso? Ele não absorvia nos seus cultos, ele não praticava em seus cultos caseiros os rituais da igreja anglicana, ele não tinha consigo relicário. O que ele tinha era
como sacramento, como ordenança. Era a ceia e o batismo. Então a ceia era feita nas casas, os batismos eram feitos nas casas, ele fazia batismo de pessoas adultas. Calley, ele não se dava ao trato litúrgico da igreja anglicana. Então isso inclusive causa alguns percalços por conta da igreja anglicana ali representada por um reverendo que começa a perceber essa prática de Calley e começa a questionar, tá? Então você começa a ver que o trabalho de Calley começa a surgir, propagar e começa já a chamar a atenção de algumas pessoas. E ele também abre, inclusive, hospital. Esse hospital que ele abre, agregado ao hospital, ele tem a farmácia, já tinha um consultório. Ele, nesse hospital, consegue implantar 12 leitos. Ele cuidava de 58 pessoas que ele tinha consultas por dia, uma média de 58 pessoas que ele consultava, 48 pessoas que ele consultava e mais 12 acamados, as camas sempre com pessoas internadas. Então, Calley, ele cuidava de 60 pacientes dia, tá certo? E dentro dessa perspectiva, ele busca donativos e pessoas dão donativos, ele repassa aos pobres. Calley é uma pessoa muito voltada ao ser humano, ao próximo. Então ele trabalha em prol do próximo, mas com vistas de levar esse próximo ao reino de Deus. Então nós temos aí um desenho do Calley, que inclusive na parte da manhã, olha lá o sol despontado lá, era quando os pobres buscavam atendimento. E quando o sol estava se pondo, tardezinha da noite, encontravam-se próximos ao consultório de Calley aquelas pessoas da elite social, pessoas da alta que iam com ele ser consultados também. Desses Calley cobrava, sim, até porque ele tinha que dar manutenção ao cuidado das doenças dos mais pobres através do que ele cobrava dos mais ricos, ok? E ele é conhecido então como bom doutor inglês, né? Ele fazia seus cultos domésticos, não incomodava ninguém, ia cada vez mais se agregando pessoas a essa nova religião, a essa forma de fé, a essa prática de encontro com o divino. Ele passa, inclusive, dado os seus grandes feitos com a comunidade, o alfabetismo, ele faz uma campanha contra o alcoolismo, ele luta contra uma série de mazelas que aquela população sofre, e com isso o poder local político o reconhece. Inclusive ele é chamado à Câmara de Funchal, onde ele é elogiado, onde ele é reconhecido como o bom doutor inglês, ok? E ele tem inclusive amizade com bispos católicos, bispos, reverendos. Ele tem ali amizade inclusive com o bispo de Funchal. Funchal era a capital da Ilha da Madeira, né? E dali daquela capital partia todas as orientações do que deveria ocorrer em nível político, sócio, cultural para a ilha. E ele inclusive tinha uma amizade com o bispo de Funchal, cuidava da saúde do bispo de Funchal, eles trocavam prédicas, né? O bispo às vezes corrigia uma prédica ou outra que Calley queria fazer uma pregação na língua nativa, então eles tinham um bom relacionamento. E ele, como eu já disse, faz uma campanha contra o alcoolismo. Para isso ele importa panfletos e mais panfletos da Inglaterra. Ele também importa muitas Bíblias, uma média de 5.000 Bíblias Calley importou para aquela ilha. E ele fazia essa filantropia junto aos madeirenses, era muito bem quisto, era o bom doutor inglês, né? Era o santo inglês, era o bom doutor inglês. E nessa vibe, Calley vai tendo aumento de seguidores. Ele inclusive alcança a isenção junto ao governo de taxas de importação dos medicamentos que ele medicava aos seus doentes. Tinha impostos de importação, mas ele consegue inclusive pleiteando junto às autoridades da ilha para que fossem isentos de taxa de importação, porque ele dava o medicamento, ele não cobrava por esse medicamento. E como eu já disse, ele era dessacralizado, né? Ele tinha a dessacralização como um instrumento da sua fé. Ou seja, o culto era feito em qualquer lugar. O culto podia ser feito no consultório, podia ser feito na casa de uma pessoa que o convidasse, podia ser feito na sua própria casa. Não havia necessidade de você estar dentro de um templo com equipamentos da relíquia, liturgias várias. Não, o que importava para Calley era Jesus ao centro,
a ceia e o batismo. E assim Cali tocava a sua vida de fé, e assim ele ensinava aqueles novos caleianos, que assim pudermos chamar, tá bom? Que são os crentes da Ilha da Madeira. E aqui nós temos Cali servindo a ceia diante dos outros membros da sua fé agora, com a Bíblia, e as pessoas comungando da ceia, ou seja, dentro de um espaço normal, dentro de uma casa comum, tá bom? E aí, de repente, este Cali tem uma reviravolta na vida dele. Ele passa a ser considerado o lobo da Escócia. Então, de cordeiro a lobo. Por quê? Porque começou a haver uma instabilidade sociopolítica em 1841, e daí várias coisas começaram a ocorrer, entre elas retaliações eclesiásticas, porque começaram a tomar conhecimento as autoridades da Ilha da Madeira, que Cali fazia toda aquela sua filantropia, mas com uma intenção por trás, que era levar a sua fé, pregar a sua religião, fazer proselitismo, e isso dentro da concepção deles era totalmente proibido, né? E aí as suas práticas começam a ser questionadas. As pessoas agora, as autoridades locais, o bispo, retirar daquele bispo anterior que era muito amigo dele, é colocado um outro bispo, troca o governador da ilha, porque o cara já tinha cativado todo mundo. Mas então era necessário barrar este escocês. Então como é que nós vamos barrá-lo? Trocando as pessoas do seu círculo de amizade que tem influência política, influência religiosa na ilha, e colocando pessoas que vai levar ao pé da risca a orientação que receber da rainha. E aí ele também causa um incômodo ao poder econômico, porque lembra que ele alfabetizava as pessoas? Então quando ele começa a alfabetizar, as pessoas começam a ganhar conhecimento, e quando se ganha conhecimento, você começa a questionar o status quo, você começa a questionar o que existe à sua volta, as injustiças. Então com isso os fazendeiros também ficaram revoltados. Então Cali agora está tendo um incômodo por várias partes, tanto a política local, como o poder da autoridade policial local, o poder religioso, e a população da elite, os fazendeiros, começam a se sentir incomodados e começam a fazer retaliações a Cali, a podá-lo. Mas não era tão fácil fazer isso, porque ele era um cidadão britânico, um homem de muitas posses, um homem de renome, um médico renomado no mundo todo. Então tinha que se tomar muito cuidado para fazer isso, mas nem por isso se deixou de se investir contra ele. E aí ele começa a sofrer do descaso das autoridades quando ele procurava por elas para poder se defender de alguma afronta que ele sofria. Era arruaças nas ruas, era xingamento, sua casa por vezes era envolta por pessoas que queriam protestar, ele estar ali, porque segundo esses que protestavam contra ele estava trazendo uma religião de demônios para aquele local, sendo que a religião ali era católica. Só aqueles que estavam abaixo do seu guarda-chuva, que conhecia a sua pessoa, a sua fé, e como ele profetizava a Deus, e como ele tratava essas pessoas no seu círculo, realmente seus membros da sua igreja sabiam que não tinha nada a ver. Mas os boatos e as conversas, elas tomavam corpo, e isso começa a incomodar Cali, e as autoridades começam a fazer descaso quando ele tinha alguma queixa a fazer. Então Cali, na sua vontade de se tornar claro e explicar o que está acontecendo, inclusive porque estava sofrendo injustiça, ele escreve um livro que começa a explicar todas as suas atividades de filantropia, a sua fé, a sua forma de fazer a sua fé acontecer dentro das casas, sem incomodar ninguém e tal, mas mesmo assim não teve jeito, né? E outra, ele também trata do Tratado de Portugal da Grã-Bretanha, que era um tratado que existia entre essas duas nações, dessa parceria, porque se a Grã-Bretanha, se o Reino Unido manda pessoas para aquela ilha que é católica, que é do poder de Portugal, mas são cidadãos britânicos, aquele povo português tinha que ter um trato com este povo britânico. Então havia um tratado de amizade, um pacto entre Portugal e Grã-Bretanha, que Cali não infringiu em momento algum, porque ele agia dentro da sua alçada, dentro do seu espaço. Ele não invadia templos católicos, ele não saía às ruas a proclamar coisas contra o catolicismo. Pelo contrário, ele trazia do catolicismo aquilo que era convergente com a sua fé. Ele é o que ele trabalhava nas suas prédicas, nas suas pregações,
ele não ia para o campo do confronto, de falar mal de idolatria, outras coisas mais que a gente sabe que acontecia no catolicismo e acontece, que são contrárias à fé protestante. Daí que existe o protestantismo e o catolicismo. Mas Caley não entrava nesse campo do combate. Caley ele tentava trazer a convergências às questões. O caso de Caley acaba indo até mesmo para a Câmara lá em Lisboa. Então, o parlamento sabe que está havendo um problema na Ilha da Madeira e ali eles pegam, levam o caso de Caley para ser discutido e se percebe que Caley, na verdade, ele não estava devendo nada para ninguém, o que ele fazia não era contrário, mas, pela lei não era contrário, mas sim, teria que haver uma forma de podá-lo, restringir suas ações, porque ele poderia causar problemas com a sua fé, tá certo? E desta forma, a gente passa o momento em que Caley, o doutor inglês, o bom doutor inglês, passa a ser o lobo da Escócia, e agora Caley está nas mãos da Câmara dos Deputados, das autoridades políticas em Lisboa, que lá, mesmo sabendo que ele não estava praticando nada que ia contra a religião católica e o Tratado de Portugal com Grã-Bretanha, mesmo assim eles iriam restringir mais as suas ações. E aí nós vamos ver na próxima aula como se dará essa ação das autoridades políticas e religiosas contra a profissão de fé do doutor inglês que está lá na Ilha da Madeira, revolucionando todo um povo. Tá bem? Então a gente se vê domingo que vem novamente e a gente continua a nossa aula. Muito obrigado.